dia, madrugada, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Olha que coisa forte e tão linda que Davi escreveu no Salmo 51 e que nos ensina tanto a ter confiança em Deus e pedir a Deus a sua misericórdia sobre a nossa vida. Pedir a Deus que molde em nós uma maneira correta de viver, de lidar com os nossos pecados. É muito importante a gente entender que pecado é errar o alvo. Que alvo? O alvo de viver como um cristão, um discípulo de Cristo, que se espelha em Cristo para viver, agradar a Deus, servir a Deus, ao reino e às pessoas. Ser a imagem e semelhança de Deus em boas obras, em bons sentimentos, em bons pensamentos e na fé, sobretudo. E quando a gente peca, a gente está agindo, pensando, falando, sentindo ao contrário de como Cristo nos deixou como exemplo, como Deus estabeleceu para nós como mandamento de como viver a vida. E existem dois tipos de pecados: o pecado por omissão e o pecado por comissão. Os pecados de omissão são aqueles que nós sabemos que devemos fazer algo de bom, mas nos recusamos a fazer. Os pecados de comissão são pecados que nós cometemos. Por exemplo, Deus proibiu no Jardim do Éden que Adão e Eva comessem o fruto da árvore da vida. Pois eles, ao invés de ficarem com a palavra de Deus, escolheram ficar com a palavra da serpente, que fala até os dias de hoje, né? A serpente está aí falando à torta e à direita, e tem muita gente que entre ficar com a palavra de Deus e ficar com a palavra do mal, escolhe ficar com a palavra do mal. Mas Adão e Eva fizeram isso. A Eva ouviu a serpente, corrompida pelo pecado, ela corrompeu Adão, que ao invés de ficar com a palavra de Deus, ficou com a palavra da mulher. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque quando nós cometemos um pecado intencional, quando nós agimos de maneiras que Deus proibiu que nós agíssemos, nós estamos cometendo o pecado por comissão. Davi cometeu esse pecado. E uma coisa interessante da palavra de Deus que me encanta, ontem à noite eu estava estudando muito na palavra de Deus, nas escrituras, e eu fiquei assim deslumbrada, porque Deus é tão generoso conosco que Ele não omite nas escrituras os pecados de grandes homens e grandes mulheres de Deus, que mesmo tendo pecado, colheram fruto do pecado, mas porque se arrependeram, Deus os perdoou e ainda assim os usou poderosamente. Assim somos eu e você. A gente tem que entender que todo pecado que a gente comete, a gente tem a oportunidade de receber de Deus perdão, se a gente verdadeiramente se arrepender. E arrependimento é o seguinte: se você tiver a oportunidade de fazer de novo, você não vai fazer. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento, Mas a consequência do pecado vai ficar. E você vai ter que lidar com ela. E a palavra de Deus não esconde isso, Você vê lá, Abraão, ele, ao invés de ficar com a palavra de Deus, ele ficou com a realidade. E ele viu que ele estava ficando velho e não tinha filho. A Sara foi lá e arrumou Agar para Adão ter um filho. Virou Ismael e é o motivo das guerras até hoje, no mundo. Israel vive esse conflito de dois irmãos. O filho da promessa, que Deus prometeu e Abraão não quis esperar, ficou entre a palavra de Deus e a realidade. Por um momento ele ficou com a realidade. Aí ele pegou um problema para a vida dele, que foi Ismael, que é um problema até hoje, Então,
você vê Davi. Quando Davi cometeu o pecado matando aquele soldado para poder ficar com a mulher dele, a mulher de Urias, a Bíblia não esconde os detalhes. A Bíblia traz claramente para nós o pecado cometido por Davi e a consequência do pecado. E foi um pecado de comissão. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele foi lá e cometeu esse pecado. Então, Davi, ele escreve algo tremendo, que mostra uma humildade tremenda e que chama a atenção de Deus e que a gente pode usar isso na nossa vida para aprender, corrigir a rota, limpar o coração. Davi, ele se arrependeu, ele sabia o caminho de se arrepender e de atrair a atenção de Deus para ele, né? Chamar a atenção de Deus para ele. Então, olha o que Davi escreveu aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Forte, né? Lindo, né? Aqui Davi está pedindo a Deus e nos ensinando a como lidar diante de um arrependimento pelo pecado de comissão. Um pecado que ele cometeu consciente. Então, assim como Deus teve misericórdia de Davi, ele colheu a consequência do pecado. É muito importante você entender isso. Mas o relacionamento dele com Deus foi restaurado, porque Deus o perdoou. Deus renovou dentro dele um coração puro, como ele pediu. Deus não afastou dele o espírito. Então, quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós podemos voltar para Deus, reconhecer que erramos e pedir a Deus perdão, pedir a Deus a purificação, para a gente poder recomeçar, né? Eu amo quando meu pai está pregando e ele sempre diz que não é tarde para você recomeçar. Ele fez até um louvor que nós dois cantamos juntos há muitos anos, que diz assim: a palavra é recomeçar. Quantas vezes precisar e nunca mais olhar para trás. A vida caminha para frente, as promessas de Deus estão no seu futuro te esperando. Agora, tudo que você semeou ontem, você está colhendo hoje. E o que você semeou hoje, você vai colher amanhã. Pecado é uma semeadura que traz uma colheita ruim. O que você semeia, certamente você vai colher. Isso não significa que Deus não vai te perdoar e que você não vai ter oportunidade de recomeçar. Você entende o que eu estou dizendo? Então, cuidado, porque tem uma conversa aí vinda do inferno no meio dos religiosos, que em nome de uma hipergraça, a pessoa pode sair pecando à torta e à direita, porque afinal de contas Deus perdoa, né? Deus perdoa. Eu posso pecar à vontade, porque Deus perdoa. É verdade, Deus perdoa diante do arrependimento. E arrependimento é mudança. Mas a consequência do pecado que você comete, você vai colher. Então cuidado para você não estragar sua vida. Cuidado para você não desperdiçar sua vida com tolices, com crenças vindas do inferno para deturpar a imagem de Deus e a palavra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente viver uma vida reta diante de Deus e agradar a Deus e não fechar o céu sobre a nossa cabeça, impedindo que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Queria muito te ensinar isso nessa madrugada. Amanhã eu vou trazer uma aula profunda sobre isso aos bispos, pastores, líderes na nossa reunião ministerial. Mas eu, como prometi ontem, queria trazer uma porção desse conteúdo que eu vou ministrar para eles sobre a diferença do pecado por omissão, comissão
e a consequência do pecado e como sair dessa situação se você se encontra nela, da melhor forma possível e estando preparado para lidar com o resultado daquilo que você semeou, consciente de que a palavra de Deus não volta vazia. Certamente, tudo aquilo que você semeou, você vai colher, né? Então, pense nisso, aproveite essa reflexão para você dar aquela arrumada na sua vida espiritual, nas suas atitudes, pensar no que você tem pensado, conferir seus sentimentos, suas motivações, suas intenções nas suas ações, porque Deus está conferindo o seu coração. Pensa nisso, que o Espírito Santo te ajude a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão verdadeiro e fiel, a ser uma pessoa que agrada verdadeiramente o coração de Deus. É madrugada, deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos dá, pela tua graça maravilhosa que a gente não merece. Tanto bem que o Senhor nos faz, mas ainda assim o Senhor quer nos dar, quer fazer, quer renovar nossas forças a cada madrugada, renovar a nossa vida, o nosso espírito, e eu te agradeço muito por isso, porque ai de nós se não é a tua misericórdia e o teu favor. Eu tomo posse de um dia vitorioso, eu abençoo a vida desse meu irmão que eu amo, dessa minha irmã que eu amo, que ora comigo agora, onde quer que essa pessoa esteja, que ela seja alcançada pela tua bênção, pela visão do reino, pela força do reino, conspirando em favor da vida dela, o reino dos céus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e para toda a sua família também. Um forte abraço, paz e luz para você. Às vezes paro para pensar que a vida passa sem retornar, e quem já sofreu o desencanto do amor é impossível voltar a sonhar. Às vezes eu também paro pra pensar o que um dia você me ensinou, que é sempre tempo de recomeçar, e recomeçar é voltar a sonhar. Deus te dê força pra lutar, força pra seguir, o melhor de sua vida está por vir. Deus te dê força pra vencer, força pra sonhar. Se você na sua vida só perdeu, está na hora de recomeçar. A palavra é recomeçar. Quantas vezes você precisar, Não olhe para trás, para o que passou. Use o poder da fé, volte a sonhar. Deus te dê força pra lutar, força pra seguir, o melhor de sua vida está por vir. Deus te dê força pra vencer, força pra sonhar. Se você na sua vida só perdeu, está na hora de recomeçar. Quantas vezes for preciso a palavra é recomeçar. Quantas vezes precisar e nunca mais olhar pra trás. olhar para trás.
seguir. O melhor de sua vida está por vir. Deus te dê Força pra vencer, força pra sonhar. Se você na sua vida só perdeu, está na hora de recomeçar. Quantas vezes for preciso, Está na hora de recomeçar.